Me atrasei um pouquinho, mas já estou aqui pronto já, tá? Vamos lá. Oi, gente, tudo bom? Deixa eu botar aqui para privacidade, para público. Já estamos 100%. Daqui a pouco a gente está iniciando nossa devocional vocacional, esperando o reverendo Léo. Você chega aqui para a gente iniciar. Né? Chamando minha filha, ó. Deixa eu colocar aqui no meu perfil, aqui no Face. Vamos lá. O pessoal está chegando. Gente, já tem gente começando a se conectar. Só estou esperando aqui o pessoal, né? O reverendo está se conectando. Já estou conectado. Assim que ele conectar, a gente começa. Hoje a gente vai ter mais um momento aqui de um bate-papo com o pastor, reverendo Léo, um grande amigo que Deus me deu nesses últimos anos e que tem sido, assim, fonte de muita inspiração para a minha vida. Um amigo, um conselheiro, um grande homem. E ele, assim que ele se conectar, a gente inicia aqui o nosso bate-papo. Você que está aí chegando, compartilha esse vídeo, compartilha com seus amigos, com seus colegas, com seus irmãos. A gente vai falar sobre vocação, sobre vocacionado, sobre como foi a história da conversão do Léo, o chamado à vida pastoral, a plantação da igreja e as histórias, né, desse processo todo de plantação, de conversão. Então, ontem a gente teve um bate-papo aqui muito abençoado com o José Ageu, né, reverendo Ageu, amigo nosso, de São Paulo, da missão Graça Abundante. Que momento gracioso. Semana passada a gente teve um momento com o pastor Alessandro, da missão Ágape, que também foi algo assim abençoador. Como eu fui edificado pela vida desses homens e sou edificado pela vida desses homens. Então a gente só está esperando aqui eles se conectarem para a gente começar nosso bate-papo. Enquanto isso, vai fazendo aí, vai compartilhando, vai passando aí para as pessoas no seu grupo. Vai ser um momento muito bacana e eu creio que a gente vai ser muito edificado. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Chegou aí o meu amigo. E aí, estão me ouvindo? Estou te ouvindo, reverendo. Muito, muito bom. Maravilha. Deixa eu me acertar aqui, eu estou meio torto. Essas coisas tecnológicas sempre me deixando em saia justa. Tá bom? Deixa, tá legal? Gente, né? Tá. Aí já tem o Dudu, um amigo nosso aqui, que caminhamos junto um tempo na antiga paróquia. Grande Dudu. Tá longe ele, tá. Acho que é perto de Volta Redonda que ele tá, Resende, Três Rios, alguma coisa assim, então, tá longe. Então tá mais perto de mim do que de você. Tá mais perto de você mesmo do que de mim. É. Ai, que bom. Ó, ele tá aí, Elaine já tá aí também com a gente. Tá ligadinha. Rapaz, aí. A última vez que eu te vi, você estava sem barba. Rapaz, já está crescendo há uma semana. A gente está falando o quê? Fevereiro, né? Que é a última vez que a gente esteve pessoalmente. Janeiro. Janeiro, é verdade, janeiro. Eu estava sem barba de tudo.
Aí, dali de janeiro, fevereiro, eu comecei a deixar crescer, veio a quarentena, deixei. E aí eu comecei a ter uma... Fui coçar, esse negócio de ficar coçando, deu uma alergia e eu tive que tirar. Mas já estou deixando crescer, ó. Uma Tá semana. bonito. O que não tem aqui, Elegância é o que não tudo. tem aqui, tem aqui. Sei como é que é. Sei como é Ó, que é. Dudu tá falando que tá em Barra Mansa. Aí tá mais perto de mim do que de você, literalmente. Aí, olha só. E perguntando de onde você é. Eu sou aqui de Nova Iguaçu. Então, Pegou eu a acho Serra que é... das Araras, cheguei aí. Ó, a gente está aí também com o Alan Ribeiro, dando boa noite pra gente. Alan, ele caminha aqui conosco em Gênesis. Que bênção. Ele e a família, Que maravilha, que maravilha. Bom, vamos orar? Vamos orar para nós iniciarmos? Amém. Amém. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade. Obrigado pela vida, Senhor, do reverendo Léo, pela oportunidade de estarmos cada vez mais estreitando o nosso relacionamento, nossa amizade, nosso companheirismo, essa caminhada que inúmeras vezes nos encontramos sós. É nesse momento, Senhor, que a gente vê como o Senhor nos agracia com pessoas como Léo. Obrigado, Senhor, por sua esposa, obrigado pela sua comunidade de fé. Que essa noite seja uma noite em que os nossos corações sejam aquecidos pelo seu Espírito, que o que a gente botar aqui, conversar aqui, seja algo que venha edificar as vidas que estarão conosco nesse momento e posteriormente acompanhando. Senhor, eu creio profundamente que o Senhor está conosco e essa noite vai ser uma noite extremamente agradável. Em nome de Jesus. Léo, deixa eu te fazer logo uma pergunta. Fala um pouquinho sobre quem é o Léo. Rapaz, falar de nós mesmos é sempre bem complicado, né? Uhum. Mas vamos lá. Meu nome é Léo, eu sou cristão, sou um compulsivo leitor, sou um fã aficionado pelo YouTube, estou casado com uma belíssima mulher chamada Denise Oliveira, que carinhosamente a chamo de Dedê, e estou servindo aos santos aqui em Nova Iguaçu, numa pequena paróquia cristã chamada Encontro Gênesis. Maravilha. Acho que esse é um resumo de quem sou eu. Isso. Eu também sou designer gráfico, trabalho como designer, social media, faço artes, literalmente. Excelente, excelente, excelente. Léo, vamos lá. Como foi que você teve um encontro com o Senhor? Como se deu a sua conversão? Como foi a sua caminhada até encontrar a Cristo ou ser encontrado por Cristo? Eu costumo dizer que eu fui literalmente encontrado por Cristo, porque com os meus 13 anos eu tive um contato com o Evangelho, mas sabe aquele contato de você vai, mas vai porque você está sendo obrigado e você não quer muita coisa, e eu ficava muito na defensiva. E nessa época eu curtia muito som, gostava muito de rock, como até hoje, ia muito para shows. E eu me recordo que eu tinha ido num show aqui num bairro vizinho, isso eu estou falando de 1993. Olha, eu eu lembro que nessa época eu bebia demais, um fedelho adolescente, bebia muito. Eu fui num show de uma banda e já cheguei abrindo o serviço, bebendo cachaça, cerveja, vinho, catuaba, misturei tudo. Eita. E eu bebia demais. E eu lembro que eu fui pro show lá pra Muvuca. Mal. E ali eu tive um coma alcoólico. E, cara, começou a faltar ar e eu fiquei muito mal. Eu falei, cara, eu vou morrer. Eu disse para meus pais que eu estava indo para o cinema, eu vou morrer numa praça aqui, cheia de vômito. Eu falei, caramba. E eu me lembro que me veio uma voz muito, muito cheia de paz e falou assim no meu ouvido, bate no seu peito. E ele já estava desfalecendo literalmente, a única força que eu tinha, eu bati no meu peito, saiu o ar, porque eu estava sem ar, e eu desmaiei. Eu estou falando aí, eram 14h30, 2h30 da tarde. Eu vim acordar
era mais de 9 da noite, sentado numa porta de um bar. E eu lembro que eu acordei assim, os amigos olhando, que houve, como que você tá? Eu falei, cara, eu preciso encontrar Jesus. A pessoa, Olha nada, aí, que isso, você precisa de beber. Aí eu tá continuei muito bebendo. doido. Muito. E eu lembro que, cara, o pessoal falou que me levaram para casa de uma amiga nossa, me tacaram na piscina. Eu lembro que, de fato, eu estava todo molhado. E, cara, eu não acordava por nada. E eu lembro Sim, que isso foi no domingo. Na segunda-feira, eu tinha aula de violão com um professor evangélico. E, olha. cara, eu sempre ficava na down, ficava na pior. E ele, o que você tem hoje, Léo? Eu falei, pô, cara, tô muito deprê, tô muito mal, só quero morrer, não quero. Cara, um garoto de 13 anos querendo morrer. Que isso? E ele, cara, você precisa de Jesus. Pô, vamos no encontro com a gente no acampamento. Isso no carnaval de 94 para 95, 95, 95. Olha. Eu falei, vamos, mas eu fui todo armado, Everson. Pô, levei toca-fita, cheio de fita, de banda. Pá, eu era muito fechado, né? Muito introspectivo. E cheguei no acampamento lá num sítio em Jaceruba, Nova Iguaçu. E, Olha. cara, como eu fui amado naquele lugar. Como eu fui amado. As pessoas me abraçavam e eu era todo cheio de não me abrace e tal. E as pessoas falavam, puxa, eu amo você. Eu falei, tá bom, tá bom. É, Coisa e estranha é essa? aí, cara, eu ficava sempre muito afastado. E eu lembro que eu fui nesse acampamento e aí começou a tocar uma música, né? E eu lembro que eu era todo durão assim, e essa música começou a tocar no meu coração. E era uma música Deus está aqui, tão certo quanto há que eu respiro, Olha. tão certo quanto. Cara, e aquilo começou a entrar de uma forma. Eu falei, cara, que isso? Eu senti muita paz e eu comecei a chorar. Falei, cara, que isso? Eu não choro. E, e aí Deus começou a falar comigo, pô, eu tenho um plano na sua vida e tal. Eu falei, cara, que voz é essa? Eu nem bebi, o que está acontecendo? E, cara, e ali eu falei, eu quero conhecer mais desse Jesus. Isso foi, pasmem, numa Assembleia de Deus, né? Olha. E aí, Rapaz, olha, até agora, galera aqui tá tendo história com a Assembleia, hein? rapaz, a Assembleia, os irmãos pentecostais são bênção. Pô, São, pá. não é à Poxa, toa que nas minhas canelas estão tatuadas labaredas de fogo. arenas de fogo. E aí, cara, eu voltei, cara, a minha família já viu o que estava acontecendo essa transformação. E eu falei, cara, eu quero mais de Jesus, eu preciso conhecer Jesus. Eu comecei a ler a Bíblia e tal, e aí eu fiquei mais ou menos uns 6 meses na Assembleia e comecei a questionar muita coisa que era deles, né, da igreja, suas ordens, suas doutrinas, e eu não via na Bíblia. Eu falei, pô, cara, tem alguma coisa errada, não tá batendo. E eu lembro que eu falei, pô, eu não concordo com isso, porque isso não é bíblico. Aí eu li lá, pô, se você não concorda, saia, porque senão você vai estar em rebeldia. E isso, eu falei, cara, eu vou sair. E aí eu comecei a congregar numa igreja batista, onde eu fiquei por anos lá, né, numa igreja batista em Belfor Roxo, onde eu fui discipulado por um irmão preciosíssimo, que hoje é pastor da primeira igreja batista lá em Miguel Couto, Vaval, e nos encontramos até recentemente, há 2 semanas. Já preguei na igreja dele, e assim, isso me marcou muito. Então, a minha história como cristão teve a primeira parada na Assembleia de Deus, e praticamente toda a minha jornada se deu numa igreja batista, onde eu tomei mais, fiquei mais apaixonado pela palavra, fiquei mais apaixonado pelas escrituras, e isso me marcou profundamente. Olha, olha, Elaine, olha só, Elaine. Batistão foi para os primos, olha só. Rapaz, Por aí, é porque a por Elaine vem de aí. raiz assembleiana, rapaz. A Elaine foi dos 6 Amém. anos até os 21 anos de Assembleia. Amém, vaso. A De vez varoa em de quando, fogo. olha, de vez em quando eu acordo aqui de manhã, estou vendo ela no. Falei, o que é isso, Elaine? Ah, tá trazendo a memória, né? É por aí. O Dudu, aí, o Batista, o Dudu tem a raiz do Dudu é Batista, ó.
Os batistas são que nem os refúgios presbiterianos, tem aquele orgulho, né? Que bom, que bom. Então você caminhou na Batista, foi um tempo de Batista. E como surgiu a vocação? Quando você percebeu que você não era apenas um crente ordinário, mas tinha algo mais a contribuir? Cara, isso se deu muito fortemente na minha saída da Assembleia para a Batista, porque sempre tinham jovens que me procuravam, adolescentes, para pedir conselho e tal. Eu ficava meio naquela, mas, cara, você tem um líder, procura seu líder, vai falar com ele. Ele, não, me sinto mais à vontade com você. E eu ficava assim, pô, mas será que é porque eu passo a mão na cabeça, eu sou mais tranquilo, menos hardcore? E eu comecei a orar, pô, Senhor, o que é isso? Até que eu me recordo que quando eu saí da Igreja Batista, eu fui colaborar numa igreja lá na Ilha do Governador, uma comunidade, e eu já recém-casado, isso eu estou falando de 2005, recém-casado, alguns jovens iam na minha casa, no meu apartamento, pedir conselho e tal. E aí voltava na outra semana, cara, sair da igreja, eu quero que você me pastoreie. Eu falei, cara, como? Eu não sou pastor. Não existe isso, cara. Você tá louco, não tem nem igreja. Não, 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 mas eu quero que você seja meu pastor. Eu comecei a orar assim, é isso mesmo. Porque eu não. Cara, eu ficava assim, pô, mas eu tenho tantos amigos, será que eu não tô querendo imitá-los? Será que não é porque eu tô junto com eles, pô, vambora, eu vou também? Mas não, a coisa queimou de uma tal forma que eu falei, pô, senhor, é isso, então eis-me aqui. Eis-me aqui e vambora. E quando eu falei, olha, eu vou começar os encontros aqui no apartamento, cara, vieram as pessoas, começaram a vir, e pessoas com problemas bem punks. E eu falei, cara, vambora. Vamos que vamos, porque é por aí. E começou em 2005. Eu tive essa certeza, essa convicção em 2005. E no período que eu namorava a Dedê, quando a gente começou a namorar foi em 99, eu sempre deixava isso muito claro para a Dedê, que eu amava a palavra, estar junto, sei lá, de poder servir de alguma maneira. E eu me recordo que quando casamos, isso para a Dedê foi muito. Ela já tinha essa certeza que eu iria me tornar um pastor, por tudo aquilo que ela via durante os anos do nosso namoro, sabe? Uhum. Então se deu nesse período. Ali você sentiu realmente, percebeu que Deus estava te chamando para algo maior, para contribuir para o crescimento do reino como um pastor. E como é que surgiu aí o pastor Léo? Então, se deu da seguinte forma: eu contribuía, ajudava os irmãos na ilha, e aonde eu estava morando, que era Belfor Roxo, as reuniões estavam acontecendo. Eu falei, cara, será que é isso mesmo? E comecei a orar ao Senhor, Deus, me mostra mesmo se é de fato, eu tenho que iniciar algo. Porque já existem muitas igrejas, eu não quero ser mais uma igreja. E orei e tal, e Deus confirmou, testificou no coração, e eu chamei esses pastores, comuniquei a minha saída da DD e expliquei o motivo. E aí, no dia 12 de outubro de 2005, nós começávamos a plantação da nossa primeira igreja, que no caso foi a Vertical Rio de Janeiro. Olha. E aí começamos com minha esposa, a Dedê, eu, a Joelma, que é uma jovem que hoje mora no Espírito Santo, está congregando, está caminhando, é fruto de Vertical. E assim Deus foi enviando outras pessoas para estarem conosco. Então aí eu comecei a ver, pô, é isso mesmo? E eu comecei a pirar, falei, pô, como é que as pessoas me chamam de pastor, mas eu nunca fui ordenado, eu só estudo por conta própria, eu não fiz seminário na época, não fiz nada. Como é que vai ser isso? E a coisa foi fluindo, foi acontecendo naturalmente. Em 2007, tinha pastores que cuidavam da minha vida. Eu sempre nutri essa coisa de prestar contas. Eu sempre digo que
Pastor não pode andar sozinho, pastor tem que prestar contas. Exatamente, não dá. Perigosíssimo o pastor caminhar só. E aí tinha pastores que eu prestava contas da minha vida e tal. E fizemos um evento aqui na época, em 2007, chamado Adoração Extrema. E esse evento foi louco, porque assim, veio gente de São Paulo, veio um ônibus de São Paulo, veio uma galera de Vitória, uma galera de Campos. E assim, doida, a igreja tinha 10 ovelhas na época. E aí o pastor que veio falou, cara, você vai ser ordenado hoje a pastor. Eu falei, como assim? Como assim? Eu falei, mas cara, não tem seminário. Ele, cara, quem reconhece o pastoreio são as ovelhas. Elas que vão dizer. Isso eu não me esqueço até hoje. E aí ele chegou e perguntou, e a igreja reconheceu, e foi lindo, foi sensacional. Imagino, cara. Emocionante. Foi. E a gente está falando de uma época, o Everson, onde as redes sociais não eram tão predominantes como hoje. A rede social na época era o Orkut, mas mesmo assim não era esse boom que é hoje, né? Não era. Não era todo mundo que tinha acesso a uma banda larga. Exatamente. E eu lembro que na época, sim, a gente, quantas vezes eu fui para Lan House para atualizar o site da igreja, para aconselhar, era muito doido. Então, hoje a coisa é muito mais fácil, porém ao mesmo tempo perigosa, porque esse momento é bem legal, mas isso não substitui o estar lado a lado, o que eu costumo dizer, vida na vida, sabe? A comunhão. O assentar-se à mesa, né? Exatamente. Exato. E aí você começa esse processo caminhando lá na vertical, pastoreando, plantando e pastoreando, e, de repente, como surgiu a teologia reformada na sua vida? Rapaz, isso aí foi algo que foi tenso. Por quê? Porque nessa época que eu estou falando de vertical, eu era um pastor bem liberal mesmo. Assim, muita coisa que eu falei eu me arrependo profundamente hoje. E eu falo isso até mesmo como uma alerta, porque na coisa de não ferir ovelhas, eu preferia ferir a palavra. E eu não falava certas coisas, eu ficava sempre na defensiva. E o boom foi quando eu vi que eu estava plantando várias igrejas. Na época tínhamos igreja em Belford Roxo, igreja em Brasília, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Recife, no Rio, em vários lugares. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Porque a peça principal nisso tudo não estava do meu lado me apoiando totalmente, que era minha esposa. E isso, cara, me deixava muito mal mesmo. Porque eu não tinha ela como apoio. E, cara, pastor tem que ter o apoio da esposa, isso é fundamental. E aí eu comecei a entrar em crise, eu comecei a pirar. E comecei a orar a Deus e comecei a estudar mais algumas coisas e peguei um livro para estudar sobre reforma, né, teologia reformada. Eu falei, cara, quero mais, eu preciso entender um pouco mais. Eu já conheci um pouco, mas eu comecei a me aprofundar. Eu falei, cara, isso aqui é muito estranho. Cara, como assim Deus escolheu alguns e outros não? Como é que é isso? E aí, cara, eu lembro que quando eu li esse livro, eu pirei. Ei, do Mark Driscoll, rapaz! Eu pirei, cara. Reformissão. Esse livro, assim, foi um tapa. Como levar a mensagem sem comprometer o conteúdo. Então, comecei a buscar coisas do Driscoll, assim. Exatamente. Rapaz, esse livro aqui, rapaz... Foi um tapa, Everson. Assim, foi o período que o Driscoll tava hardcore. Tava hardcore. E aí eu falei, cara, é isso que eu quero. Mas aí eu ainda estava resistindo muito. Falei, cara, não, preciso estudar um pouco mais. Aí fui estudar, fui pegar outra preciosidade, cara. Não quero um pastor bacana, do Kevin DeYoung. E eu pirei com esse livro.
Eu pirei porque, assim, esse livro falou comigo, cara, você quer ser aquele pastor bacana, aquele pastor descolado, e você compromete a palavra, você não é envolvido com as escrituras, você é um falso, você é um hipócrita. Eu falei, cara, eu sou um bosta, cara. E assim, eu falei, não. E comecei a orar assim, me transforma, o que eu preciso mudar? E aí, eu tô falando de uma história de uma igreja de 10 anos, aonde eu olhava a galera e era aquilo que eu tinha projetado. Pessoas que questionavam, pessoas que, olha, se você não quiser ver a igreja, não vem não. Melhor que você não venha do que você vir com má vontade. E eu ouvia isso da galera. E eu falei, cara, eu lembro muitas vezes, eu falei, cara, se me convidaram uma igreja mais... uma igreja mais fechada, eu falava assim, cara, eu vou de bermuda mesmo, vou mostrar minhas tatuagens, não quero nem saber. E eu falava assim, cara, hoje eu penso ao contrário, eu prefiro tapar tudo do que escandalizar. E eu lembro que, cara, eu olhei assim e comecei a orar, e Deus falou no meu coração, cara, é hora de fechar esse ciclo. Everson, era 10 anos. E eu chorava toda madrugada, e eu não tinha comentado até então nada com minha esposa. E, cara, eu falei, Senhor, não, são 10 anos. E eu tô falando, cara, uma igreja que era conhecida no Brasil todo. Sabe? Todo mundo conhecia, todo mundo falava. Pô, já tinha ido à TV, já tinha dado entrevista a várias revistas. Ele falou, cara, acabou. Eu falei, cara, e agora? E eu relutando, até que eu cheguei e falei, cara, é isso? Então, amém. Vamos terminar. Falei com minha esposa, falei, olha, vamos encerrar o ciclo, né? E ela, amém. Mas aí vem o porém, o Everson. Cara, eu estudando, Deus, ele tem suas formas, ele me envia para um lugar onde eu jamais gostaria de ter estado. E eu sempre falei, eu fui congregar, cara, numa igreja neopentecostal. Eu falei, não é possível. Não é possível, sério. E aí, cara, eu cheguei, pô, falei com o líder de jovens que eu sempre estava lá pregando. Ele, pô, vai ser bênção, pastor Léo, vem mesmo. E fui conversar com o apóstolo lá. E eu lembro quando eu cheguei lá para conversar com ele, ele falou, pô, pastor Léo, o senhor tá maluco? Eu falei, mas por quê? Você aqui, você me confronta. Eu falei, mas por quê? Não, você me confronta, você não quer ficar aqui. Faz um teste. Eu falei, não vou fazer teste não, vou ficar. E fiquei com a Dedê lá, cara, e assim, como Deus me apertou ali, cara. Cara, mostrando, olha, isso aqui você não vai fazer mais. A Denise, cara, não falei amém, falei graças a Deus. É por aí. Então, cara, assim, como eu querendo sair, ficamos quase um ano. E eu orando, pô, Senhor, eu quero sair. Toca na minha esposa, falei, vamos sair lá, não. Deus não falou nada. Eu falei, gente, que mulher crente, cara, eu quero sair. E aí, cara, chegou um período, a gente saímos. Ele falou, agora sim a gente pode sair. E eu falei, cara, eu já conformado, eu falei, vou procurar uma outra igreja. E Deus começou a queimar novamente no coração. Você vai cuidar de vidas. Eu falei, não vou. Dedê não vai topar. E eu fui ousado, porque assim, eu orei a Deus e, pô, na minha pequenez eu falei, pô, assim, eu só vou se o senhor for comigo e minha esposa vier, porque senão tô fora. E eu lembro que eu compartilhei com a Dedê, pô, Dedê, Deus tá falando comigo. Ela, pô, comigo não falou nada. Falei, pô, não vai rolar. E eu lembro que na época Deus já tinha me dado o nome da igreja, tudo. Eu falei, pô, Dedê, Deus falou aqui, ó, o nome vai ser Encontro Mosaico. Não seria nem Encontro Gênesis, seria Encontro Mosaico, Ela saiu. Quando ela voltou, ela, por que não Encontro Gênesis? É o início, é um começo. A gente não está reiniciando nada, a gente não está. Não é a volta da igreja antiga, mas é algo novo, né? É um momento novo. Então, se deu nisso. Cadê o Everson? Caiu, saiu? Pior que eu não sei se estão me vendo. Tá ao vivo aqui, mas enfim. Me deem um retorno. Vocês estão me ouvindo? Eu acho que o Everson caiu. Acho que ficou só. Voltei, acho que o Everson voltou agora. Eu não sei o que houve aqui na internet, deu uma caída. Voltou.
Voltei. Oh, meu Deus. Aí, Everson, eu lembro que ele falou, cara, por que não Encontro Gênesis? É o início, a gente não está reiniciando nada. Eu Olha. falei, boa. E eu falei, cara, vamos nos reunir na praça. Começamos quinzenalmente. E aí começou o pessoal a voltar. E aí, Léo, tudo bem? Eu falei, olha, a gente vai iniciar uma igreja chamada Encontro Gênesis. É igual aqui? Não, tem nada a ver. Tem nada a ver. E, pô, começamos. E aí, assim, Everson, hoje Gênesis tem 4 anos. Eu posso dizer que os 2 primeiros anos foram os acertos. E esses 2 anos atuais, eu posso dizer que a igreja está se reformando. A igreja ela tem essa identidade reformada. Mas, acima de tudo, isso não é um troféu para nós. A gente está muito mais preocupado em anunciar o evangelho, anunciar Cristo, né? Falar do amor de Jesus. Então, nós abraçamos, acho que é melhor falar assim, nós abraçamos as doutrinas da graça. Doutrinas da graça. Exatamente. Então, para quem não sabe as doutrinas da graça, tem gente que não sabe o que são as doutrinas da graça. Né? A gente comenta e fala e as pessoas não sabem. Você poderia falar aí um pouquinho para quem está nos acompanhando? Quais são os 5 pontos aí das doutrinas da graça? Depravação total, né? A graça irresistível. Então, a gente está falando aí de pontos que, se a gente não parar para estudar, a gente pira. E eu lembro que quando eu comecei a estudar, porque as pessoas acreditam e pensam, não, né, Everson, que as doutrinas são as 5 solas, né? Não é. Legal, ótimo. Mas quem dera fosse apenas isso, né? Então, eu comecei a pirar, porque isso começou a entrar dentro de mim e me quebrar cada vez mais. Porque eu sempre tive muito medo, na época da vertical e da intervenção, de estar sempre, o cara, ele é o cara, porque eu, na época, vi muitos pastores caindo por causa disso. E quando eu comecei a ver os pontos, sabe, graça irresistível, depravação total, eu falei, cara, eu sou muito miserável, sou muito mal, eu não sou nada, absolutamente nada, não é meu esforço, não é o que eu estou fazendo, é totalmente pela graça. Então eu falei, cara, eu desisto, eu não quero mais, não tem como. Então, para quem está nos ouvindo, estude mesmo, estude as doutrinas da graça, porque é muito mais do que 5 solas, é muito mais do que isso. Quando a gente de fato procura se envolver e conhecer aquilo que a gente está falando, está pregando, a nossa responsabilidade é muito maior. Muito maior. Porque a gente fica naquela, não, é muito. Eu só estou lançando a palavra. Tudo bem, você só está lançando, entre aspas, a palavra. Mas não é apenas isso. Você tem que olhar para você e ela tem que cortar primeiro na sua vida. Porque não adianta eu chegar e falar um monte de coisa se antes essa palavra não me cortou. Ela não tem me transformado. Porque se não for assim, é complicado, muito complicado. Muito complicado mesmo. Então, eu louvo a Deus porque a cada dia eu tenho visto isso, sabe? O Léo, Sim. A minha história ela tem umas semelhanças contigo. Eu ouvi o senhor me chamar, eu estava com 2 garrafas de On Way, era madrugada de sábado para domingo, já, sábado. Caramba! Estava em frente ao bar, lá no canal aqui, que era o Point em Cabo Frio, né, um canal, e eu ouvi uma voz dizendo assim, o que você está fazendo aqui? Você não pertence a esse local. Eu fiquei sóbrio, cara. Eu olhei uma menina que tinha ficado, olhei a outra que eu queria ficar, e eu fiquei olhando assim, eu falei, cara, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sei quanto tempo eu fiquei. Eu sei que alguém me esbarrou e falou assim, rapaz, você está um tempão que você está pensando em besteira? Cara, ali foi minha última noitada. No domingo, eu não fui para a igreja, mas eu não fui mais para a noitada. E o processo foi esse também, de, cara, eu quero conhecer o Senhor. Eu fui dando cabeçada, eu fui acertando e errando, até que realmente
as doutrinas da graça me abraçaram de uma maneira que eu vi o quanto eu era miserável. E sou miserável. Quando a gente para e pensa em graça irresistível, depravação total, eleição incondicional, expiação limitada e a perseverança dos santos, cara, não tem como você dizer, pô, eu sou alguma coisa. É impossível, é impossível. Você sabe, e isso entrou dentro de mim de uma maneira tão... Cara, como se fosse, eu sempre digo isso, como se fosse uma tatuagem. Entrou, ficou, não tira mais. E para ser de verdade tem que doer, porque tem que doer em nós. Sabe? Se não doer, tem alguma coisa errada. Porque a nossa carne sempre vai militar o que é contrário a tudo isso. Nós queremos ter o controle, nós queremos saber o que está acontecendo. E a gente chegar e simplesmente, pô, Senhor, tá com o Senhor, pô, tô enfermo, tô doente, mas glória a Deus, sabe? Não, vamos orar pela cura. Não, vamos determinar. Não, eu creio que Deus tem um propósito nisso, sabe o porquê, né? Então, quando isso cai em nós, é demais. Isso é... Uau! Você pira. Todas as vezes que eu olho, eu piro com isso, porque é uma realidade. É uma realidade. E hoje a gente vê, infelizmente, a galera só citando as solas e tudo mais, mas esquecendo alguns pontos que são fundamentais, que são essenciais, sabe? Eu vejo você nessa posição de estar numa igreja já, né, atuante, conhecida, e aos olhos, né, gospel, de sucesso. Você era um cara de sucesso. E ter que abrir mão de um nome, de uma reputação para Cristo. Cara, imagino quantas pessoas não olharam para você, doido. Você é maluco. Cara, foi muito... Tem esse lado, mas também tem um lado que é bem ruim, que é o lado daqueles que apontam o dedo e falam, cara, mas você falava isso, você ministrava isso. E sim, eu ministrava, mas como eu me arrependo hoje? Então não tem como, essa vai ser a minha... vai ser o meu... Espinho na carne. Espinho na carne. Não tem jeito. Me arrependo, fiz muita coisa, falei muita coisa que não deveria, mas hoje... o que eu, como um escravo de Cristo, tenho procurado pregar somente a verdade, somente a palavra, né? Eu não quero... Seria muito fácil, o Everson, e eu sei, eu tenho essa noção de me tornar cada vez mais conhecido e tal. Eu fico feliz porque todo mundo fala, eu conheço o Léo, sei quem é o Léo. Que bom, bacana. Mas será que o Léo de hoje e o Léo de ontem, ele seria o que ele é hoje? Talvez eu estaria num púlpito ou online falando que a palavra caducou, falando que a palavra ela precisa ser atualizada. Reinterpretada. Tô fora. Eu sou muito old school. Eu falo, apesar da carcaça parecer de menino novo, cara, a pouca idade que eu tenho já me deu alguma experiência de ver que, cara, para lá eu não volto mais, eu tô fora. E eu vejo ao mesmo tempo uma galera chegando sempre e falando muita coisa, cara, chegando e criticando mesmo. Pô, como você fala que mulher não pode ser empoderada? Como você fala que, pô, homossexual isso e aquilo? Então, é tenso, mas é o espinho na carne. Eu lembrei de uma fala do Marquito Lopes, né, da Atos 29, Sim. Ele escreveu hoje, eu acredito na sola, mais ou menos isso, eu acredito na sola escritura, né, eu sou pastor e acredito. Nos 2020 tem que se falar isso, porque realmente ser pastor hoje em dia não é ter a credencial de que você crê na palavra. Exatamente, porque no Brasil, de 80 no Brasil, que um pastor era pastor, seja ele fosse assembleano, batista, presbiteriano, ele era
e cria na suficiência das Escrituras, na inerrância das Escrituras, na infalibilidade das Escrituras, na inspiração divina das Escrituras. Hoje a gente vê e enfrenta isso. Olha o que o vocacionado hoje enfrenta. Você acha que os desafios hoje ele do vocacionado são mais tensos do que o da sua época inicial? Sim, sem dúvida. Na nossa época, eu acredito que nós estivemos mais livres dessas coisas tão perniciosas, tão pesadas. Hoje, a informação ela é muito rápida. A qualquer momento você vai, clicou, deu um Google, você encontra informação. Antes, nós tínhamos que pesquisar, olhar e tudo mais. Eu me recordo, e eu tenho muita saudade, eu acho que eu sou um eterno saudosista, do tempo em que andávamos com as Bíblias nas nossas mãos e nós éramos respeitados porque nós éramos crentes. Ou Bíblias, como eram ditas. E hoje, cara, a gente é só mais um na multidão, porque, ser crente que nem esse cara, não adianta. Então, o desafio hoje de todo vocacionado é saber, de fato, peneirar e reter, de fato, aquilo que é bom. E não ficar perdendo tempo em redes sociais, levantando fóruns de debate, criticando se Hernandes Dias Lopes fez certo ir na Igreja da Prancha pregar, se o apóstolo tal foi autorizado ou não pela SBB para usar o logo. Não é isso. Nós precisamos olhar e saber fazer a leitura, como Timothy Keller sempre orienta, e saber ler o que está acontecendo nessa nossa cultura, porque senão a gente vai deixar passar a oportunidade de pregar o evangelho a qual as pessoas compreendam de fato. Eu não estou dizendo ferir a palavra, mas você anunciar de fato o evangelho de todo o coração, o evangelho a qual a gente fala, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E não que você é o ponto fraco de Deus. Você não, sabe? E hoje a gente vê aí que isso tem público. Tem então, público. É complicado. Então, aonde está o nosso erro? Não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza. Nós não podemos ferir a palavra. Ainda que uma pessoa venha e compreenda, eu entendi isso. Glória a Deus. Bacana. Glória a Deus. O Calvino, certa feita, disse o seguinte: só existem, né, falsos mestres porque existem falsos crentes. Tio Calvino aí, ó. Só existem falsos mestres porque existem falsos crentes. Pessoas para ouvir. Exatamente. Porque é incrível. Hoje, ter o título de crente e roubar não tem problema, se você for amigo meu e que me ajuda. Sim. Exatamente. O fulano de tal, ele é político do PT, ele, para mim, é eu brinco aqui que o demônio é 7 estrelas. Ele é o 7 estrelas, é o encaveirado, é o desconjurado, ele tá. Mas se ele for o meu amigo e me ajuda, e é crente, e mesmo que ele desvie ou roube, é meu amigo. Cara, como que a gente vai ser um tribunal de justiça, de santidade, de purificação, se a gente corrompe? Como é que um vocacionado vai conseguir olhar para essas sujeiras dentro da igreja e olhar e dizer, cara, eu vou ser uma voz, e eu vou usar uma palavra aqui com muito cuidado, reverendo, uma voz profética. Parece que a igreja está perdendo a voz profética dela. Sim. E aí, Everson, você falando isso, eu lembrei de um texto que eu vou estar até compartilhando domingo agora em Gênesis, que muitas das vezes nós simplesmente esquecemos que ele é uma realidade na nossa vida, né? Olha só, lá em Hebreus, eu posso ler, né? Pode, claro. Tá. Lá em Hebreus capítulo 11. Não, né? Hã? Não vai reinterpretar, não, né? Não vou não. Deixa ela dizer que tá bom pra caramba. Essa é a resposta que eu vou dar à sua pergunta. Hebreus 11, cara, a partir do verso 32 diz assim: e que mais direi?
certamente me faltará o tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornando-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Qual desses pontos nós, como pastores, podemos dizer que temos cumprido? Eita. Vocacionados, quais desses pontos vocês estão cumprindo? Se você estiver cumprindo, glória a Deus, você está no caminho certo. Sabe por quê? Porque você não vai ter fama, você vai ser detonado, vão falar mal de você, entendeu? Então, que falem mal de você. Agora, a palavra de Deus, o evangelho, vai ser anunciado. Porque é muito fácil hoje chegarmos e bradarmos que chega de sofrer, pare de sofrer. Não! Cara, outra coisa, a minha esperança não está nesse mundo. A minha esperança não está no presidente. A minha esperança está naquele que venceu a morte ao terceiro dia. Aleluia. Sabe? É duro esse discurso. Meu irmão, vire homem, vire mulher. Cara, a palavra é dura. Quando Jesus chegou para aquele jovem rico, e aí, conhece os mandamentos? Sim, senhor, eu conheço, citou todos. Muito bem. Faz o seguinte, então, falta-te uma coisa. Pega os teus bens, vende tudo, dá o dinheiro aos pobres, toma a sua cruz e me siga. Qual tem sido hoje? O jovem se entristeceu. E aí eu pergunto, qual tem sido hoje o ídolo que está nos nossos corações? Do jovem na riqueza. Talvez esses pastores... Você não pode entristecer o jovem. Exatamente, não. O jovem é o futuro da igreja. Que futuro da igreja? Essa porcaria? Isso daí? Isso é roto. Isso é podre. Isso aí cheira mal. Nós precisamos cada vez mais ensinar aos nossos jovens a de fato manejar bem a palavra, a ser apaixonado pelo Senhor, sabe? Acima de tudo, negar todos os dias as suas vontades. Porque é muito fácil, Everson, a gente encher a igreja. A gente fala um monte de coisa, diz que Deus vai curar, diz que viu aquilo e aquilo outro. Cara, mas isso é morte. Isso não é evangelho. Isso é o ídolo dos corações, mamon. Sabe, a cada dia eu quero mais, eu quero dinheiro, eu quero isso. Mas enquanto nós, de fato, não chegarmos e aprendermos a beijar o chão para tocar o Senhor, fica impossível ver esse avivamento a qual nós esperamos. Sabe, exato. Eu sou da mesma opinião do reverendo Ageu. Cara, eu sou reformado mais avivado, mais pentecostal que se existe. Alguns dons não cessaram. Irmãos, por favor, calma aí. Olha, Léo, eu vou te falar que eu vivo num limbo, né? Eu sou um cara que vivo num limbo. Porque para o pentecostal eu sou tradicional. Eu encaixotei o Espírito Santo, eu limito o Espírito Santo, eu não deixo fluir. E para o presbiteriano, o reformadão mesmo, né, os Dog of Wars, eu sou o cara neopentecostal. Não sou nem pentecostal. Que louco, né? E eu falo o seguinte, meu irmão, ache o que quiser achar de mim. Eu amo a Cristo e amo a obra dele, e eu não vejo na palavra do Senhor em nenhum momento dizendo que o Espírito do Senhor cessou. Exatamente. Cara, eu gosto muito do livro do Francis Chan, Deus Esquecido, que fala sobre o Espírito Santo e atuar. Cara, se ele é o bispo da igreja, ele administra a igreja, sim, só a escritura. Mas ele continua agindo, atuando, movimentando a igreja dele. Exatamente. As nossas orações, elas precisam ser mais fora da curva. Nós somos muito, sabe, eu não estou dizendo, olha de qualquer forma, mas a gente precisa ser mais sincero. A gente precisa dizer de fato aquilo que se passa. O Senhor conhece. Cara, por favor, não é a reforma que está te salvando. Quem está te salvando é o Senhor. Pelo amor de Deus, cara. Então, as nossas orações elas precisam ser mais, sabe? Mais sujas, é como o Jonas fala, né? O Jonas fala muito isso. Mais sujas, porque se não for assim,
Não adianta. Eu ainda, Everson, eu tenho visto coisas incríveis. O ano de 2020 está sendo um ano muito bacana. Por mais absurdo que seja o que eu estou falando. Em 2020, esse ano, no início desse ano, eu fui numa conferência lá em Franca, lá na Old School. E aí tava lá os tiozão da pancadaria, Paul Walsh, o Nicodemos, Leandro Lima, a nada da nada. E meu cunhado e minha cunhada foram, e eles eram de uma igreja neopentecostal, sabe? Aonde a graça vem até no nome da igreja, né? A igreja tem até a Igreja da Graça no nome, mas eu não vou falar o nome da igreja. E aí, não cara, fala. Não fala. E aí, cara, como nem aquilo foi e como aquilo foi tocando eles. E hoje, cara, meu cunhado e minha cunhada estão caminhando numa igreja presbiteriana, estão bem pra caramba. E eu vejo, cara, assim, cara, obrigado, Senhor, porque de fato o Senhor está chamando os seus. E assim, meu cunhado, cara, assim, é surpreendente, porque ele vem com tanta fome de querer conhecer, sempre tá mandando pergunta, questionamento. Eu falo assim, pô, Senhor, obrigado, a gente poder ver, é como se fosse um bebê nascendo. E olha que meu cunhado ficou lá 20 anos com a minha cunhada. Olha! São 20 anos. É muito tempo! É muita coisa, cara. Minha esposa e eu só ouvimos, né? E dávamos alguns conselhos à luz da palavra. E aí, cara, hoje eu vejo meu cunhado e cunhada como alegra o meu coração. Que maravilha! Eu não gosto do meu cunhado, não, cara. Meu cunhado, eu odeio o meu cunhado. Meu cunhado é chato. Eu amo minha cunhada. Meu cunhado, não. A gente tem uma família aqui na igreja, né? O Ulisses e o cunhado dele é o Fabinho, né? O Fabinho faz parte do conselho lá na nossa comunidade. E ele fala todos, rapaz, meu cunhado é muito chato, mas a gente sabe que quando fala isso, ama até morrer. Por aí. É por aí. O Léo, eu passei um tempo aqui na nossa comunidade que o senhor me deu palavras muito duras, muito duras. E assim, eu já tenho uma fama na antiga paróquia, né, que era uma igreja pentecostal com um viés meio neopentecostal, e que eu me lembro até que Jairzinho me chamava de Pastor Batistaca. Eita! Para você ver como é que era. Então, eu sempre fui muito, cara, antes de ser abraçado pela doutrina da graça, eu sempre centrei minhas pregações em Cristo. Porque foi a mesma coisa, passando pela Assembleia, a Elaine me dá, a gente começou a namorar, ela me empresta uma Bíblia de Estudo, Bíblia de Estudo pentecostal. Eu comecei a ler a Bíblia e os estudos, eu falei, cara, tem alguma coisa que não está batendo aqui. A Bíblia está falando isso, o estudo está falando isso, não está batendo isso aqui com isso aqui. E sempre preguei centrado em Cristo. Ainda estou aprendendo a pregar, que ainda falta muito para pregar direitinho. Mas, cara, o Senhor me deu no final do ano passado e até antes da quarentena e durante a quarentena palavras muito duras acerca da comunhão, da centralidade de Cristo. E eu chegava a um ponto em que eu falava com a Elaine, falava, Elaine, pelo amor de Deus, eu acho que eu vou me tornar uma pessoa não grata para as pessoas, porque eu tenho dado um discurso muito duro, uma palavra muito dura. Sim, sempre apontando para a graça, sempre com equilíbrio, mas palavras duras, mesmo com um sorriso no rosto e com as lágrimas, palavras duras. E, de repente, o Senhor começou a mudar essas palavras de agosto para cá, setembro, e a palavra começou a se tornar um pouco dura, mas chamando a edificação, né, ao consolo, amém, à caminhada. E algo que, por isso surgiu a ideia de vocacionados, o Senhor tem batalhado no meu coração, e eu me sinto muito incapaz de fazer isso, eu me sinto muito despreparado ainda para isso. Como ele tem falado no meu coração acerca de, e a próxima geração? Josué morreu. A geração que entrou em Canaã morreu. E essa terceira geração que surge, esqueceram do Senhor. Não conheceram o Senhor.
fizeram aquilo que era mal aos olhos do Senhor, ou seja, esquecer da obra salvífica de Deus e se prostraram a novos ídolos. E aí eu te faço uma pergunta. Você, como um pastor, plantador de igreja, tendo toda essa visão dos dois mundos, o mundo dos três mundos, o mundo pentecostal, o mundo neopentecostal e o mundo reformado, e eu vejo isso uma dádiva de Deus para as nossas vidas. Como você vê, como pode trabalhar para alcançar uma geração nova que não se corrompa e seja iludido pelos holofotes? Dos holofotes da aprovação humana. Quando a gente, de fato, entende que o que o chamado do Senhor é única e exclusivamente voltado e devotado para Ele, nós entendemos o seguinte: o meu ministério é totalmente falido aos olhos do homem. Totalmente falido. Então, eu sempre digo, não comprometa a palavra para tentar agradar uma fatia. Porque se a gente faz isso, a gente tira o Senhor. Você coloca qualquer coisa, a humanidade, os sentimentos e tudo mais. A gente não pode, a gente precisa cada vez mais comprometer e trazer, de fato, a verdade das Escrituras. Que o Evangelho não é nada disso que está sendo anunciado aí por alguns. Que o Evangelho não é a falta de justiça social, que não é a ausência de paz, ao contrário. Ao contrário. Mas nós precisamos entender que também as nossas cabeças estão a prêmio. Então, se é para falar do Evangelho e talvez a minha cabeça rodar, vamos embora. João Batista é um exemplo disso. Mas hoje nós não queremos, nós queremos algo mais palatável. Hoje nós queremos transmitir algo mais palatável, mais aceitável, mais... não dói tanto. E não é assim. Sabe? Eu acredito, Everson, que vamos precisar cada vez mais para essa nova geração que está se levantando, cara, que está com todo o amor, com todo o desejo de fazer o que é correto, apenas podar os excessos. Podar aquilo que de fato não é necessário. Sabe? Você falou uma palavra certa, hoje, né? Podar não é cortar, né? Exatamente. É uma poda. A poda, você vai dando forma, né? Hoje é muito triste, cara, ver, e é algo que eu sempre falo. Infelizmente, há muitos reformados, cara, que são totalmente vaidosos, são egocêntricos, e isso é muito ruim. Essa é a fama dos reformados. Pô, nós aprendemos e conhecemos as escrituras, não é para, veja como eu sou inteligente, como eu sei citar os cânones, como eu sei falar de Westminster. Não, cara, é para ensinar. Exato. Para promover, é para edificar. Não, os pentecostais não podem se reformar. Ué, por que não? Por que não? Os pentecostais não são nossos irmãos. Ué, como assim? Não entendo. O reverendo então, assim, Ageu Magalhães trouxe uma palavra sobre isso muito interessante, né? Poxa, eu nem compartilhei ainda, mas vou compartilhar, tá guardadinho. Falou assim, cara, os arminianos são os nossos irmãos. Simples. Sim. A salvação deles, assim como a nossa, é pela graça. Exatamente. Ainda que eles possam crer na escolha, eles vão ser salvos pela graça. Esse período de jaula, né, é o mais complicado. Mas é possível chegar calmo. Senta aqui. Jovem, senta aqui. Sabe? Senta aqui. Eu já tive 20 anos, 25 anos. Sabe? Hoje eu tô com 41. Então, senta aqui. Vamos ouvir. Calma, calma. Não é assim, não é dessa forma. Então, temos essa possibilidade de chegarmos e pôr, olha só, é dessa forma. Você não precisa imitar ninguém. Você não precisa dar Ctrl+C, Ctrl+V. Estude a palavra, conheça a palavra. Se você souber manejar bem a palavra, acabou, tem a sua identidade. Você não precisa imitar o reverendo Everson, o reverendo Ageu, Jonas Madureira, Nicodemos. Seja você. Deus
deseja usar a sua vida, da sua forma, da sua maneira, sabe? Amém. Então, o Léo fala muito, o Léo Gonçalves fala muito assim, cara, quando eu ouço suas mensagens lá e você vem, gente bonita e fofa de Deus, eu penso na sequência, pô, cara, o cara vai arrebentar agora, vai bater em todo mundo. Ele fala, cara, você sempre vem com a palavrinha muito bonitinha, você é todo fofinho, dá vontade de apertar, mas quando você fala, cara, você... Eu falei, cara, mas tem que ser assim, entendeu? Acho que todos nós, Everton, já passamos por essa fase de jaula. Então, a gente sabe o que está falando. E é hora de chegarmos, irmãos, olha, calma, não é por aí, fofinho, fica tranquilo, calma, calma. Léo, eu acho que muitas vezes essas pessoas têm muitos livros, têm muito acesso à internet, mas têm pouco tempo no joelho. Sim, sim, exato, com certeza. Como é que eu quero edificar algo se eu não quero começar pelo alicerce, pelas sapatas? Eu tenho que cavar fundo, e para cavar eu tenho que estar de joelhos. Eu preciso estar de joelho para poder cada vez mais. E eu não quero, eu quero já começar. E não é assim. Não Se é, você não rapaz. fizer, vai cair, cara. Não vai ficar, Vai. não vai permanecer. Não vai permanecer. Mas, ó, Então, vida de oração, de estudo da palavra. Cara, a gente não tem mais ouvido falar sobre, pô, devoção, tem o seu tempo de devoção, faça suas devocionais ao Senhor. Cara, leia, ore. Não, já não existe mais isso, já não é falado isso. Mas a gente nem é falado sobre o inferno, né? Esse livro é fabuloso, cara. Ian Bounds. Cara, eu fico Esse com livro é vergonha. fabuloso. Eu vou reler. Eu tenho vergonha quando eu leio. Ele te coloca na sua posição. Olha, cara, você não tá fazendo nada. Fazendo nada. Aí eu falei, já que é para apanhar... Cara, eu li um livro... Então eu peguei tudo do Ian Bounds para ler. Eu li agora, eu matei em 2 dias agora, um livro do Spurgeon, Oração pelo Espírito Santo. Everson. Cara, eu falei assim, cara, eu não tô fazendo nada em oração. E eu compartilhei com a Dedê, compartilhei com alguns irmãos. Cara, Charles Spurgeon fala, se você não consegue ser sincero na oração ao seu Deus, você nunca vai experimentar uma oração no Espírito Santo, porque ela é justamente isso, a sinceridade, a entrega, o você tirar sua máscara e mostrar quem você é, ou seja, sua debilidade, seus pecados, aquilo que cheira mal diante do Senhor. E a gente não quer isso. Não queremos. Queremos apenas uma coisa mais burocrática. Crentes burocráticos. Sim, exato. Léo, a gente está chegando aqui ao nosso tempo final, mas eu vou dar uma prolongada aqui, porque o papo está muito bom, está muito abençoado. Eu queria que você me indicasse aí, para os vocacionados, 3 bons livros. O que é que o bom vocacionado precisa ter para ler? Além da Bíblia, lógico. Esse aqui, exatamente. Esse aqui é maravilhoso. Igreja Simples. Igreja Simples. Igreja Simples é fabuloso. Tom Rainer. É o Tom Rainer e Eric Geiger. Esse livro é fundamental, é da editora Palavra. Esse foi até um presente que o Léo Gonçalves me deu. Esse livro aqui, Léo Gonçalves, eu recomendo assim, de uma forma formidável. Um outro livro que eu recomendo, vou até pegar, é Editora Palavra, que eu recomendo, deixa eu pegar aqui, esse também, eu senti falta que ninguém falou dele. Eu fiquei assim, pô, que pena, ninguém comentou, mas eu acho que vale a pena demais. Deixa eu pegar aqui. Vocês vão até falar, pô, isso daí é verdade. Pregação e Pregadores. Martin Lloyd Jones. Esse aqui, cara, você vai saber o que é pregação, você vai entender de fato muita coisa. Então, eu recomendo Pregação e Pregadores. Eu tenho ele aqui, cara. Ó, eu tenho um velhinho dele, ó. Pô, você é raiz, cara. Eu sou Nutella.
Pedi E outro emprestado que... a Adriano dos Carlos aqui em Cabo Frio e ele fica para você, meu filho. Pô, por favor, eu quero amigos assim também. Quero amigos assim também. E o terceiro, cara, esse daqui é outra preciosidade. Deixa eu pegar aqui. Esse eu recomendo também. O pessoal vai até pirar, mas eu recomendo. Vida Crucificada. Vida Tozer. Crucificada. Ah, Eu acho formidável. Como viver uma experiência cristã mais profunda. esse Tozer é um animal. Ele é um... Ele é maravilhoso. Eu dei um livro Então, para ele. eu recomendo Tozer, Martin Lloyd Jones com Pregação e Pregadores, e o Tom Rainer com Igreja Simples, retornando ao processo de Deus para fazer discípulos. Eita, que maravilha! E fora para aqueles que estão, né, eu poderia recomendar também Kevin DeYoung, né? Não Quero um Pastor Bacana. Esse livro me arrebentou muito. E esse você não encontra mais, mas se encontrar, leia Reformição, do Mark Driscoll. Na Esse é época que muito o bom. Driscoll estava mais hardcore, cara. E ainda tem um outro do Driscoll, que eu também recomendo, que eu acho muito legal, que é o Confissões. Também Confissões de um pastor. Cara, esse eu ganhei de um pastor amigo meu lá de Brasília. Livraço também, recomendo. Esses eu já li e reli diversas vezes, então vale muito a pena. Muito a pena. Então, para a gente terminar aqui, ó, o Eduardo está falando aqui, ó, que tempo precioso esse, e um grande abraço para o pastor Léo e a você, meu amigo Everson Lane. Grande abraço, Abraço, Du. Eduardo. Valeu, cara. Deus Ele abençoe. perguntou Obrigado por ter também se assistido aí. depois conhece alguma igreja boa lá em Barra Mansa para indicar. Se você tiver algum amigo lá, eu não Eu conheço. vou ver, tendo, eu te passo e passar para ele. Eu também, assim, de bate-pronto, não me recordo de ninguém, não. De bola. Para a gente terminar, 3 conselhos para um vocacionado. Oração, leitura da palavra e, de uma vez por todas, colocar bem grande assim, em todos os lugares que você puder ter acesso para ler, ler. Eu não sou nada sem Jesus. Aleluia. Isso é importantíssimo. Sim, senão se acha muito. Muito, muito. Ainda mais quando a gente começa a ter uns tapinhas no ombro. Boa, Mas eu lembro logo de Charles Spurgeon. Né? Que pregação, pastor Charles Spurgeon, ele. Você não foi a primeira pessoa que me falou isso, não quero ouvir isso. Quem te falou isso? O diabo acabou de falar para mim quando estava descendo. Mas é, Ai, verdade. meu Deus. Que bom, que bom. Queria que você orasse pelos vocacionados. Amém. Vamos orar. Deus, nós te rendemos graças porque reconhecemos a nossa dependência total do Senhor. Nós te agradecemos por essa live, Deus, por essa transmissão, a qual teve como intuito, Pai, compartilhar com esses vocacionados, Pai, a paixão e o amor que é pregar o teu evangelho, pastorear as tuas ovelhas, mas acima de tudo, Deus, nos comprometermos, Deus, com o Senhor, que cada palavra que foi compartilhada aqui possa estar trazendo, Pai, a transformação, trazendo o confronto e o pensar de cada vocacionado, que eles possam compreender que não há fama, não há nada, Pai, que possa roubar aquilo que o Senhor tem confiado a nós, Deus, mesmo homens errantes e falhos, mas é um privilégio para cada um de nós poder anunciar o teu evangelho, sermos uma ponte, Pai, para levar as tuas boas novas, porque não é por nós, porque de nós mesmos estamos vazios, mas é a tua palavra, Deus, a falar. Então, toca nesses corações e que essa chance súplica no nome de Jesus. Amém. Amém, amém.
A Marina botou aí, Marina se amarra nesse exemplo. Ela lembrou dele ao ouvir falar. Que exemplo, Elaine? Agora, gente... Ai, Marina. Aos vocacionados... Acho que foi do Spurgeon. Ah, tá. Ah, é. Isso. Rapaz, tem hora que eu acho que eu tô criando um monstro. Eu sei como é que é isso, cara. Eu sei como é isso. Que bom, né, cara? Que bom, graças a Deus. Ai. Léo, que maravilha estar aqui com você esse tempinho, sabe, conhecer um pouquinho mais da sua história, ver Deus agindo poderosamente, saber que o Senhor colocou um homem fraco, falho e nu e revestiu da graça dele para conduzir pessoas que também estão fracas, cegas e nuas a encontrar com Cristo. Amém. Eu queria Glória a Deus. Com você uma palavra do meu devocional, Salmo 131, quando Davi diz assim: Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança, recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Uma palavra que eu meditei hoje, e cada encontro eu tenho pedido ao Senhor uma palavra para os convidados. E o que eu queria compartilhar com você é que orgulhosos não abandonam fama. Orgulhosos não abandonam igrejas grandes. Só quem tem um coração humilde ouve a voz do Senhor e começa do zero. Que o Senhor continue conduzindo você. Amém. E como uma criança que se alegra ao amamentar-se do seio de sua mãe, você se alegre a se amamentar dos seios do Senhor. Que a sua confiança esteja no Senhor. Amém. E que possa Deus. Amém. Vida, discípulos de Cristo, homens e mulheres que venham aprender contigo, a caminhar contigo, para que o Encontro Gênesis dê frutos e frutos que permaneçam. Amém. Em nome de Jesus. Valeu mesmo. Muito bom. Cara, ó, dá um abraço na Dedê. Vou ver se nas férias aí de dezembro, janeiro, passando mais essas quarentenas aí, a gente aparece por aí, com mais calma. Faça isso, por favor. Vai ser legal. Então, tomar aquele café abençoado. Show de bola, Everson. Manda um abraço bem para a Elaine aí, tamo junto. Obrigado pelo convite, foi maravilhoso compartilhar esse tempo aí com vocês. A gente vai ter outros aí pela frente. Opa, legal, tempos. Show de bola. Tchau. Show. Gente, que Deus abençoe a cada um que nos acompanhou. Deus abençoe a todos. Um beijão no coração. Paz e bem aí, gente. Tchau. Tchau.